Pronto, estamos gravando. Eu vou ver aqui, se eu consigo. Opa, se eu consigo ver vocês enquanto eu passo os slides. O tamanho tá bom ou tá pequenininho para vocês? Tá bom. Tá. Então, primeiro, antes da gente começar a nossa aula hoje, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram ler os textos, se vocês já fizeram o trabalho do truque de escrita. Eliane leu, Adriana, Maria Iraneide, Amarildo. Eu não, estou com o livro aqui nas mãos, o livrinho eu já tinha, aí, para fazer resenha, né? Aí estou formando agora em música também, então tem que fazer o TCC da música, aí estou equilibrando, assim, os tempos, mas estou em processo, né? Não estou parado, não. Mariana está lendo os textos, tá? Então a gente vai bater um papo sobre esses textos hoje, tá? A aula é para bater um papo, e aí a gente vai usar esses textos para falar também das nossas próprias práticas na metodologia, tá bom? A Adriana está lendo também, tá? Então vamos lá. Nós estamos na quinta semana da nossa disciplina, e aí o objetivo hoje é compreender as relações entre a escrita acadêmica e a metodologia científica, e discutir as metodologias quantitativas e qualitativas e suas representações nas pesquisas de ciências sociais. Como a maioria de vocês ainda está lendo os textos, a gente vai fazer assim, vou colocar alguns tópicos que pode até ajudá-los a fazer uma leitura mais tranquila, mais competente. São textos que eu gosto bastante, porque principalmente truques de escrita, porque ele é um texto assim que você trabalha com... Eu trabalho tanto na graduação quanto na pós com ele, porque realmente ele faz o que ele promete, né? Ele traz alguns truques e nos ajuda a pensar sobre o próprio processo de escrita. Então, as nossas atividades serão essas, tá bom? Discutir os truques de escrita, capítulos 1, 2 e 3. Aliás, 1, 3 e 5. E discutir o texto do Inácio Cano. A Aliane gostou bastante. Eu também gosto bastante. Nas trincheiras do método, ensino de metodologia nas ciências sociais no Brasil. Certo? Então, vamos lá. O primeiro é do Howard Beck, né? Truques de escrita. O Beck, vocês já conheciam ele? Não. Adriana, não. Elaine, não. Tá. Que bom que a gente trouxe um texto novo para vocês. É sempre um desafio a disciplina de metodologia científica, porque todos vocês já são formados, né, assim, graduados, licenciados, então todos vocês já passaram por um, imagino, por uma disciplina de metodologia científica. Alguns há muito tempo, outros... Agora, Marildo, por exemplo, né? Marildo está fazendo música, então deve ter tido há pouco tempo, disciplina de metodologia, e a gente sempre busca somar, trazer algum conteúdo novo, fazer com que vocês pensem o processo de escrita, de metodologia. Então, nós temos aqui um grupo muito distinto, tem gente que já está na pesquisa, tem gente que já fez mestrado, doutorado, tem gente que fez a graduação e está trabalhando na escola e teve pouca oportunidade de dar continuidade aos processos de escrita de vocês. Então, a gente vai tentar sempre marcar esses dois grupos. O Becker, ele é um sociólogo estadunidense, ele lecionou, né, bastante tempo, faleceu ano passado, ele, inclusive. E aí ele, dentro da sociologia, ele vai trabalhar várias questões, inclusive sociologia da arte, viu, Amarildo? Você que está fazendo música, e sociologia da música também. Ele é um rapaz aí, de repente te interessa alguma coisa do que ele escreveu dentro da sociologia. E ele escreve bastante, ele tem vários títulos, não é somente esse, sobre estilos e metodologias na escrita sociológica. Então, quando ele fala da escrita, ele vai falar e dá para mostrar assim, bastante desde o começo, porque assim, ele começa te explicando que
o curso que ele iniciou, ele nem esperava que tivesse, né, tanta adesão, com tanta gente diferente, e ele descobriu que a escrita era um problema para todo mundo. E eu acho que é isso mesmo que... Deixa eu ver aqui. Opa. Peraí, deixa eu abrir aqui os comentários. Que a Maria Neide coloca, Iraneide coloca, que gostou do texto, ele nos conforta, nos mostrar que o processo de escrita não é fácil, mas que é possível percorrer esse caminho de forma mais leve. Amei. Queria ter conhecido esse livro na minha graduação, inclusive já indiquei para minhas amigas. Ai, que legal, muito feliz de saber. Então, no primeiro capítulo, a gente tem um capítulo mais descritivo, ele contando, parece que ele vai convencendo a gente da importância de pensar esse processo de escrita, né? E aí ele vai trazer lá das rotinas e os rituais de escrita, né, com as diferentes formas, o medo dos alunos de escrever, ele vai falar de experiências próprias também, das experiências que ele foi recolhendo, né, o processo de revisão e de reescrita, vai falar um pouco do próprio estilo de escrita, do medo que os alunos têm de se comprometer, e aí escrevem expressões vagas, é o famoso encher linguiça que a gente conhece tanto, né? A retórica da redação científica, esse processo de neutralidade, de persuasão, se você tem dados, você ainda tem que convencer as pessoas, e a importância de um feedback positivo. E aí, em vez de eu ficar explicando o texto para vocês, que é um texto muito autoexplicativo, ele é muito didático, inclusive, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre esses rituais de escrita. Então, eu vou começar falando do meu, e aí eu queria muito que vocês falassem um pouquinho de vocês também, para a gente pensar que que é uma das coisas que ele faz, né, mostrar que a gente não está sozinho nesses processos. Então, eu no momento eu estou no doutorado, meu doutorado é em estudos comparados de literatura de língua portuguesa, e eu acabei de receber um feedback do meu orientador. Em muitos momentos, eu sou uma pessoa que sou formada em letras, né, em literatura, e em muitos momentos é complicado para a gente mandar um texto para fazer uma leitura, e aí volta cheio de anotação, cheio de, olha, isso daqui não está claro, isso daqui não deu para entender direito, tal, tal, tal. É um pouco frustrante? Sempre é, mas principalmente no mestrado, eu já tive experiências assim, né? De aprender o quanto também é importante você olhar aquilo, quando alguém fala assim para você, aquele momento não está claro, esse pedaço aqui não dá para entender direito, o quanto a gente tem que se deslocar do nosso próprio, da nossa própria ideia de escrita, do que a gente descreveu, e tentar se colocar no lugar do outro, porque para a gente, com certeza, aquilo está muito claro, está muito óbvio. Só que se outra pessoa lê e falou, não, opa, isso daqui não dá para compreender, provavelmente o nosso processo de argumentação está com alguma falha ali. E aí, sobre rotinas rituais de escrita, antes de ter filhos, eu tinha uma rotina assim, eu parava, sei lá, um feriado, um fim de semana, alguma coisa assim, e faltava o meu marido colocar soro no meu braço, porque eu não saía nem para comer. Então, ele cuidava da casa, ele cuidava de tudo, e eu várias vezes passei 20, 40 horas escrevendo, com pequenos períodos de sono, assim, dormia um pouquinho, acordava e continuava. E aí eu achava que era isso que funcionava para mim. Meu TCC da graduação foi assim, da licenciatura foi assim, o meu doutorado, os trabalhos de doutorado, que eram todos artigos, foram assim, do mestrado, aliás, e a minha dissertação foi praticamente toda assim. E aí, depois que eu tive filhos, eu tive que mudar totalmente esse ritual. Essa rotina já não é mais praticável, porque as crianças sentem minha falta, porque eu tenho outros compromissos com eles. E aí eu comecei a aprender e a alterar minha rotina e passar a escrever com pequenos blocos. E aí, para isso, eu precisei começar a fazer uma coisa que ele vai falar mais no terceiro capítulo, fazer muito mais anotações, porque antes e é outra coisa que acho que ele discute também nesse primeiro capítulo, que é a questão da memória de curto prazo, né? Antes, fazer isso tudo de uma vez, para mim, apesar de ser cansativo,
facilitava, porque na minha memória de curto prazo estava tudo ali, então eu conseguia fazer, assim, escrever muito mais rápido quando eu escrevia tudo de uma vez. Quando eu deixo de uma semana para outra, eu preciso rever, eu preciso relembrar o que eu mesmo estava escrevendo, e aí isso demora, assim, altera a minha forma de escrita, né? Então, o processo de revisão também, tanto como professora quanto como pesquisadora, eu aprendi a respeitar demais, porque a gente, assim como, não sei como vocês, eu quero que vocês falem sobre isso, mas na escola, enquanto eu era aluna, lá no fundamental, no médio, e hoje como professora, às vezes é difícil também, é difícil a gente pedir para os meninos reescreverem. Eles entregam a atividade, daqui a um mês você devolve, eles já nem lembram mais o que escreveram, porque a gente tem um monte de atividade para corrigir, então não é culpa dos professores. Mas nós temos pouca prática de revisão e de reescrita durante o nosso ensino formal. E quando nós estamos na pesquisa que o processo é mais sozinho, então o que a gente recebia? A gente só recebia uma nota. Eram 4, eram 6, eram 8, eram 10, e isso era o feedback que a gente recebia, e a gente quase nunca, eu pelo menos quase nunca reescrevia o que eu, né? Se fosse um 4 ou se fosse um 8, eu jamais reescrevia. E agora, com esse processo da pesquisa, que é dentro da especialização, do mestrado, do doutorado, nós somos obrigados a reescrever várias vezes. Né? E aí, como é isso para vocês? Agora eu quero que vocês falem um pouquinho, porque eu falo demais e eu gostaria de escutar mais vocês falando. Sobre, então vamos pensar nesses tópicos que estão aí. Medo de escrever, vocês, né? Como é que é para vocês isso? Os rituais e rotinas de escrita de vocês, o processo de revisão e reescrita, como é para vocês. Essa de expressão vaga eu acho que não é necessário, né? Não sei que vocês digam que tem dificuldade de ser mais objetivos. Essas três acho que de baixo não precisa, essas três a gente vai fazer um comentário geral. Quem começa? Gente, todo mundo de uma vez não. Vamos pela lista, então? Amarildo, você está escrevendo o seu TCC agora. Como está esse de música? É o seu segundo TCC? Eu já escrevi uma dissertação de mestrado e agora já escrevi uma pós, mas foi uma atividade prática, né? E agora é o de música, que também vai ser um artigo, em vez de ser uma monografia, vai ser um artigo. Ela pode ter essas modalidades. Mas a minha questão com a escrita, no mestrado eu senti esse impacto entre seguir uma rotina técnica e dizer o que se espera, né, academicamente, entre aspas, e de desaparecer enquanto pessoa, e o conflito, então, ficou assim, como que eu vou colocar a minha história, a minha visão de mundo em diálogo com o discurso acadêmico, e não me submeter a ele, assim, desaparecendo. Aí, enfim, no mestrado eu optei por escrever em primeira pessoa, justamente para que essa perspectiva de ter uma narrativa própria, né, de buscar algo que tivesse relação com as práticas ou com a minha maneira de perceber inicialmente as relações entre o projeto e o que eu alcançava, mas fiquei muito abandonado, assim, não tive, não preciso falar quem, né, que não é, mas não tive muita respostas, assim, o que eu escutava muito era assim, tá ótimo, mas tá ótimo, entendeu? Assim, não provoca aquela questão que procura esse pensador que tem a ver com isso, né? Olha, tem uma pessoa assim que você não conhece, que pode ampliar essa visão, enfim. Aí ficou ótimo, 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 quando foi no final, perto da defesa, não estava tão ótimo assim, falou, te vira, e é isso, você pode ser aprovado, reprovado,
ou aprovado com ressalva. E eu tive que realmente me virar no sentido assim, de procurar uma outra pessoa para me tranquilizar, né? Que era pandemia, era tudo junto, e, me, Nossa. inserir, e me inserir nessa possibilidade de terminar o trabalho. Foi proveitoso no sentido de que hoje eu tento estabelecer diálogo com autores, mas primeiro eu tenho uma escrita assim, eu separo o que é da prática, que eu experimentei, o que eu estou pensando, e depois que eu vou juntar com outros autores que estão falando mais ou menos próximo, ou contrário, né? Então, tem esse método ritual. E aprendi também, justamente pelo tempo que a gente fica na escola, né? E eu tenho muita prática agora com música, com teatro, também sou formado em teatro, então eu aprendi também agora a gravar. Tem muita coisa que vai acontecendo, eu corro e gravo para eu não ter esquecimento de como que aquilo aconteceu, como que, que os alunos corresponderam, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico ansioso por ter uma escrita nesse trabalho agora, eu acho que eu vou tentar, nessa pós agora, por ter uma Uhum. escrita que não seja somente vinculada a práticas da escola, entendeu? Assim, talvez pegar, estou pensando para a pós aí, pegar, por exemplo, mulheres negras e fazer um levantamento a partir das narrativas autobiográficas delas, assim, descobrir alguma coisa sobre épocas ou sobre o próprio processo de invisibilidade. Por exemplo, tem 3 mulheres que eu já comecei, assim, já entrevistei, já tenho algumas coisas em pensamento, né, que é justamente a partir da narrativa delas apresentar uma época ou uma relação com, por exemplo, essas 3 mulheres chamam Marias, e são pretas, é Marias pretas lá no interior que falam, e o que elas são? Elas são as amas de leite da contemporaneidade, assim, elas são as mulheres que anularam toda a vida delas, mas aí tem a relação amorosa com todos os que foram criados por elas e que são netos, hoje bisnetos, e que continuam nessa relação. Então, talvez pode ser que dê um trabalho interessante, assim, de campo, né, que vai abordar, não sei, tem pensado nisso. E acho que a leitura é, ensina a gente a ser mais ousado nesse sentido é muito difícil quando você está preocupado com a metodologia, com a técnica, você conseguir dizer exatamente o que você quer dizer com palavras, né? Assim, às vezes, falando, a gente situa aquele ponto que você quer tocar. Mas, assim, essa, por exemplo, eu tinha uma redatora que depois que eu escrevia, mandava para. Aí, às vezes, ela saía cortando. Eu falava, não, isso aqui que você cortou, você desdisse o que eu queria dizer, assim, tem que ser assim, com esse período longo, né, que eu estou falando isso aqui, não pode, então eu tinha que, às vezes, reler o que ela fez na revisão, porque senão ela tirava, assim, algumas coisas que, enfim, para mim é um processo, só para terminar, para não ficar redundante, Uhum. escrever é um processo mesmo, e cada coisa que eu vou lendo, cada contato que eu vou tendo, por exemplo, com temáticas diferenciadas, eu vou tentando me soltar mais, assim, tipo, sei lá, dialogando com textos que eu gostei. Por exemplo, na outra pós, eu vi um texto que falava, muito interessante, que ele falava do princípio da magia, ou seja, é, o abracadabra, né? Se na mágica você diz uma coisa e acredita que ela vai acontecer, então por que não que pedagogicamente, nas práticas, a gente também não tem esses princípios da magia? Aí usei ele um pouquinho, e as Uhum. narrativas autobiográficas também, da sociologia, né, assim, da história de vida, usei um pouquinho por causa de uma disciplina que eu fiz lá na UFMG, em que parte desses princípios, né, assim, a partir de histórias que são contadas pela própria pessoa, a gente extrair elementos que muitas vezes não eram considerados nem como pesquisa, né? Assim, eram desprezados na academia, mas nem sei se é só isso. Enfim, para mim é sempre um processo, em processo,
e vou tentando. Olha, você tocou em várias questões que o livro aborda, assim, inclusive do Copydesk, desse processo, dessa revisão. Eu acho que você vai gostar bastante de fazer a leitura, talvez te auxilie. A Adriana já vai falar. Só queria fazer um comentário sobre o que você disse. Aqui nós temos alguns antropólogos, alguns professores antropólogos que fazem essa pesquisa, sabe, com pessoa, essa metodologia mais assim, de entrevista, mais focal na história da pessoa. Eu acho que depois vai ser uma boa saber que você tem interesse nisso, que a gente pode ir conversando com eles. Adriana, fica à vontade. Boa noite. Bom, eu prefiro começar ali falando do medo, tá? Uhum. Até porque nesse momento eu tô com muito medo. O coração chega a estar saindo pela boca, assim, né? Meu Deus, tem que escrever. Eu também fiz uma dissertação de mestrado, defendi meu mestrado em 2022, setembro de 2022, ali terminando a pandemia. E é aquela coisa, né? O mestrado é um momento, assim, de muita solidão, né? Que às vezes não tem para quem recorrer, e assim, as coisas foram acontecendo, eu tive algumas questões aqui também na universidade, sou servidora na universidade, então, eu não vou te dizer que eu tinha, assim, um método, né, porque as coisas iam acontecendo, eu ia colocando, como o meu projeto, como o meu trabalho foi com a questão do movimento Charme, né, enquanto espaço de resistência, né, de cultura negra. Eu fiz esse Legal. trabalho em Pelotas, né, estudar o Charme em Pelotas, fiz um resgate da Black Music lá dos anos 70, né, fui ao Rio de Janeiro, vim para Pelotas, depois fui ao Rio de Janeiro de novo buscar o Charme, a história do Charme, e vim para Pelotas, né. Então, como era algo assim novo, eu tive uma certa liberdade, mas também eu não tinha feedbacks, assim, eu não sabia se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado, né, muitas vezes quem me salvava era a minha cunhada, que é professora aposentada aqui da UFPEL também, né, mas a área dela é a área administrativa, né, eu estava lá na sociologia também falando na primeira pessoa, então se conflitava bastante, né, mas ao final, assim, o trabalho foi bem aprovado, poucas coisas para mudar, né? E eu quero, né, nesse ano, isso dá um desespero, né? Tentar o doutorado. Então, eu queria aproveitar essa disciplina, pensar sobre o direito à cidade, né? Porque eu trago muito isso no meu, no meu mestrado, né? A questão do direito à cidade, o que aconteceu, porque eu fiz um recorte, o meu recorte foi 2018, né, de 2016 a 2018, quando o mercado público de Pelotas, ele passa por esqueci a palavra, ele é ressignificado, né, ele sofre uma reforma, mas pensando a elite local. Pelotas é uma cidade que foi muito rica, né, em razão do SARC, né, as pessoas negras vinham para Pelotas como castigo, né, a expectativa de vida aqui, 28, 33 anos, né, então lá na Bahia dava problema, tinha revolta, manda para Pelotas, né, e era certo que a pessoa não ia durar muito tempo aqui, então é uma cidade negra, então eu consigo fazer uma relação com o que aconteceu ali em 2016, que eles, assim, por alguma ignorância, aceitaram, né, que tivesse Charme na agenda cultural, mas eles não esperavam a proporção que ia ter aquele movimento.
em uma proporção que envolvia pessoas negras, majoritariamente negras, assim, o número de pessoas, né? E aí tinha o samba no sábado e na sexta era a sexta black. Então aquilo foi assim, depois todo mundo queria tirar aquelas pessoas negras do centro da cidade, não queria aquele pessoal ali, e a cada sexta-feira aquilo aumentava. Então, várias situações que ocorreram ali também ocorreram na época da escravização aqui, né, que os negros não podiam, e nem existia, bem dizer, o mercado, era um terreno, né, então eu fiz algumas relações, e para questionar isso, o direito à cidade, porque na minha adolescência, até um bom tempo depois, as pessoas negras ocupavam muito o calçadão, né, da cidade. Desde a década de 70 lá, eu fiz uma pesquisa com os meus irmãos, com a minha família, né, eu trago a minha história de vida, né, trago um pouco da minha história de vida, frequência nos clubes sociais negros, né, de Pelotas, depois as festas que a gente chama de ginásio, as festas black, eu também peguei um pouco uma finaleira, mas os meus irmãos, desde os clubes sociais negros, eles frequentavam, né? E aí sempre se ocupou muito, na época em que não se tinha celular, não se tinha telefone, as pessoas usavam bicicleta, a coisa de trocar o LP no calçadão, tudo que tinha, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha em Pelotas, e tudo que se tinha de comunicação era o rádio, né? Então era a forma como se... E a gente nunca estava atrás, a gente estava sempre à frente de Pelotas, nas novidades, de Porto Alegre, por exemplo, né, que tinha o Black Porto, que no caso aqui era Black Pel. E aí essas pessoas negras, elas foram sumindo. Hoje, depois do Reúne, dizer assim, muita gente que vem estudar aqui se questiona, diz, o pessoal fala que tem muito negro em Pelotas, mas eu não vejo, né? E realmente, assim, as pessoas foram para a periferia. O próprio movimento Black Music, o Charme, ele foi para a periferia. Chega nas periferias, sempre vai ouvir um Kate Sweet, né? Sempre vai ouvir alguma coisa assim mas que antes a gente ocupava era o centro, né? E hoje a gente hoje não se vê mais. A Pelotas é uma cidade plana, então tem gente que, não, Pelotas não tem periferia, não tem favela, não, é porque a gente é plano, não tem os morros, né? Mas tá aqui, os negros estão nas vilas, né? Os negros estão às beiras onde estão as valetas, os canais, né? E aí eu quero discutir o direito à cidade, quero trazer ele com mais força no doutorado, e pensando fazer isso já com essa disciplina, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Mas um pouco é isso, assim, eu não tenho um métodos, né, de escrita, ou às vezes fiz muito, assim, sem saber o que estava fazendo, porque realmente a gente não tinha, assim, os feedbacks. Tinha vezes que eu queria, meu Deus, e agora o que eu faço? Será que eu sigo escrevendo isso tudo aqui? Passava dias escrevendo e, tipo, será que tá certo? Será que eu estou indo no caminho certo? Eu jogava para o meu orientador e dizia, olha, vai escrevendo, vai botando aí, né? Quando sabia muito pouco do que eu estava fazendo. Então, acho que por isso também, assim, que eu tenho bastante medo, né, porque eu me senti bastante... E acho que é natural, assim, o colega também falou aí, eu acho que a gente fica muito sozinho, né, muito, muito perdido. Acho que é isso. Maravilha, Adriana. A gente percebe que você fala que seu processo foi bem intenso, né, do mestrado, e é super possível que você use tanto essa disciplina quanto o próprio, sei lá, é uma sugestão, assim, de repente você pensar o seu artigo para fazer uma revisão desse processo de direito à cidade, né, nós temos alguns professores sociólogos aqui que podem te ajudar, e já pensando na revisão teórica para o seu projeto, entendeu? Eu acho que é sempre importante que a gente transforme a nossa pesquisa numa parte complementar à nossa pesquisa geral, sabe? Não ficar fugindo tanto da nossa área, porque faz mais sentido, então é possível fazer. Você falou um pouco você falou da questão da certa aqui, da maneira certa, que era
dificuldade de maneira certa, a gente vai falar isso um pouquinho no capítulo 3 do Truques de Escrita, então vamos guardar essa palavra aqui. A questão de escrever certo ou errado e essa insegurança que a gente tem. Verônica falou um pouco aqui no chat, Verônica. Isso, pode falar, deixa eu só te orientar assim, rapidamente. Nós estávamos falando do Truque de Escrita, que é o livro que eu pedi que vocês fizessem uma sinopse, uma resenha, e dentro desse primeiro capítulo ele fala de rotinas, rituais de escrita, do medo dos alunos de escrever, do processo de revisão de escrita, e eu pedi que vocês falassem um pouquinho para mim, e para nós, né, para a gente discutir um pouquinho sobre como é isso para vocês, porque o primeiro processo sim, a metodologia em si, a estrutura, e você até comentou aqui no chat, a estrutura engessada, colonial, do jeito que a gente conhece, do que era ciência, e geralmente quem disse para a gente como escrever, e essa neutralidade, essa objetividade, todo esse processo, ele é datado e ele é de um determinado entendimento de ciência, entendimento do que é aceitável ou não. Por outro lado, também, para que a gente escreve? Para que serve a escrita da nossa pesquisa? Para que ela possa ser reconhecida, verificável, então ela precisa ter ali alguns aspectos que são necessários, porque senão desfaz o próprio projeto de escrita, né? Mas vou deixar você falar primeiro, depois a gente conversa. Pode falar, Verônica. Boa noite, peço desculpas pelo atraso, eu estou de licença médica, mas profissional, né? Como a pós é online, a gente entra, mas acaba entrando atrasada. Não, eu compreendi a pergunta hoje visitando o AVA, ou o sistema, né, da pós. Eu verifiquei o livro, né, da editora Zahar. Só não fiz ainda a tarefa que foi solicitada, mas dei uma olhada en passant, vamos dizer assim, e concordo com aquilo que eu ouvi dos dois colegas, né? Acho que é a Marildo e depois a Adriana, do movimento solitário, mas que eu penso que é um movimento muito colonial, né? E aí reforço que nós, nos berços, e aí a colega citou alguma cidade do sul, desculpa, eu ouvi, mas estou com uma criança aqui perto que quebrou, acho que foi isso, né, Adriana? Você citou uma cidade, você citou Pelotas, não foi isso? Né? O Amarildo, não sei se chegou a citar o espaço dele, né? E eu aqui no Rio de Janeiro não é diferente, né? Então tenho uma formação, sou enfermeira, talvez a informação de vocês, que vocês são de uma formação das ciências humanas, eu sou das ciências da saúde, não sei se tem alguém aqui da ciência da saúde. Então a linguagem, ela além de ser engessada, tecnicista, né, biologicista, eu estou numa das maiores universidades do Brasil, extremamente colonial, e esse descolonial ou descolonizar, professor e colegas, não é de muito tempo, não. Inclusive, eu me vejo obrigada, para permanecer nos meus caminhos de conquistas profissionais, a ter uma escrita colonial, porque no meu departamento eles não vão aceitar que eu escreva, por exemplo, o alvo, flecha da meta. Eu tenho que escrever objetivo geral e específico, eu tenho que escrever objetivos segundo a taxonomia de Bloom, né? Contudo, eu penso que esse pode ser um espaço, amigos, e esse posso chamá-los assim, de trazer mais leveza para aquilo que ao longo de nossa trajetória acadêmica foi pesado, né? Mesmo que nós tenhamos que entregar um produto individual, nós, quando pensamos em relações étnico-raciais, pensamos que os nossos, né, negros, indígenas, né, os que nos antecederam, eles viviam a coisa no círculo, na circularidade, na oralidade, e hoje há necessidade dessa oralidade, sim, ser posta no papel, mas não precisa ser solitário, né? Então, assim, eu comungo com todas as falas dos meus colegas de um movimento muito solitário no mestrado, de um movimento muito solitário no doutorado, mas no doutorado eu já estava vacinada, sabe? Como eu sou enfermeira, eu já tinha anticorpos, então eu levei de boa, não foi tão sofrido, Adriana. Então, assim, pior é o mestrado, na minha percepção, tá? Porque no mestrado você está aprendendo até a lidar
com esse espaço docente, discente, produção de conhecimento, ser pesquisador, né? Desculpa, tá, professora, é meu modo carioca de trazer as coisas, né? E no doutorado, se você, inclusive, for para o mesmo berço, ou continuar na mesma casa, ou continuar com, pelo menos, aquele mesmo grupo que te acompanhou, né? Seja de banca, seja de indicação de sequência, isso se torna mais leve, porque você já conhece o caminho, pelo menos essa é a minha percepção. Então, alguma aproximação você já teve no mestrado, né? E aí acaba que você consegue perceber em algum momento que pode... Ah, tá bom. O que você consegue ser de facilitador ou dificultador? Hoje, então, professora, respondendo, né, como truque de escrita, a minha questão, a senhora e aos outros, é justamente, e aí eu estou olhando aqui, né, modo de escrever, etc., é ter um leque enorme de coisas que eu preciso escrever. Então, hoje, se me perguntar assim, você já sabe o que vai trazer como um TCR? Né? Quais os desafios? O desafio é escolher, né? Selecionar, optar por algo bem, e aí eu vou usar os termos dos nossos que nos ensinaram, né? Bem redondinho e objetivo. Porque eu estou no NEABI, eu estou na Comissão de Heteroidentificação, eu ministro uma disciplina étnico-racial, eu estou aqui nessa pós, a gente está em novembro batalhando. Quando eu olhei, eu falei, caramba, tem até dia 30 para escrever o pré-projeto. Meu Deus, mas o que eu vou pegar? Porque a gente se vê em meio a um assim, quando a colega coloca aqui, eu costumo botar no papel, eu também costumava, Eliane, né? Eliane, eu adoro papel, eu tô aqui sentada, meu filho tá de um lado e do outro, eu tô com 1, 2, 3, 4 cadernos, 3 envelopes e mais 2 pastas. Eu amo, até porque nós somos eu sou do século passado, então não existia essa coisa de computador, eu imprimo tudo, né? Então, assim, mas o que diante dessas tantas possibilidades de trazer algo que realmente reflita a Verônica em 2024, na luta antirracista na Universidade Federal, no Rio de Janeiro, o que trazer, e aí entra o medo, né? E não um medo que me paralise, mas o medo da melhor escolha, sabe? Em relação à melhor escolha. Então, hoje, eu tenho essa questão por muitas questões. A gente até enviou, por exemplo, um projeto para esse edital que teve da UNB, né, para concorrer à questão do NEABI e NEAB, e aí, infelizmente, nosso projeto não ganhou. Eu falei, pensei assim, pô, vou pegar esse projeto, vou fazer dele o TCR, entendeu? E aí, já está com um projeto encaminhado, eu pego uma perna dele, que é a avaliação aqui da UFRJ, do NEABI da UFRJ. Eu falei, pô, mas eu não vou dar conta disso. Então, hoje, eu temo, porque a gente, quanto mais vai galgando, e não é galgar no sentido de ser melhor que o outro, não, mas vai ocupando e se firmando nos territórios, maiores são os desafios para uma escolha que seja factível. Então, eu sei e eu quero ter uma escolha, e aí se perguntar nesse truque da escrita, qual é o temor da Verônica, é fazer a escolha por uma escrita de algo factível que lá para abril eu esteja finalizando, já que a gente entrega semestre que vem, não é isso? Junho, julho, né? Então, esse é o meu medo, que diante desses papéis, Eliane, diante dessas questões todas que a gente tem que colocar aí no modelo, que depois a professora falou que vai trazer maiores explicações, me centrar em algo que seja factível e que eu consiga dar conta com a ajuda de todos aqui. É isso, gente. Desculpa não abrir áudio, tá? Boa noite. Desculpa o atraso também entrar na aula. Não, tranquilo, Verônica. É excelente. Sobre essa liberdade, a gente sempre tem uma liberdade até um certo ponto, né? Algumas coisas a gente consegue ter bastante liberdade aqui. Eu mesmo sou super a favor de que a leitura, e costumo falar muito para os meus orientandos, no caso, quando a gente está no processo mais próximo, assim, de que a gente, por muito tempo, nós estivemos excluídos desse processo acadêmico, né? E agora, quando a gente entra, a gente não precisa entrar nas regras deles, desse processo.
a gente precisa repensar todos esses processos de escrita, né? E por que a nossa escrita não é uma escrita intelectual, não é uma escrita científica, porque não segue o modelo deles, como se o modelo deles fosse o único modelo de fazer ciência. Quando eu falo deles, gente, eu falo assim, da academia até hoje. E aí imagino que na sua área seja muito complexo. Se nas ciências biológicas eu leio, conheço alguma coisa, porque eu faço bastante revisão de revista, né? Agora, uma coisa é fato. Eu tenho no meu programa uma área de pesquisa que é literatura e medicina. E aí sai muita coisa muito legal do pessoal que é da enfermagem, do pessoal que é da medicina, quando eles extrapolam esse processo de escrita. Dá para fazer muita coisa, sabe? Dá para fazer muita coisa. Assim, repensar as relações étnico-raciais. Eu imagino que como você está na educação não seja bem o que você pretende, né? Mas as relações étnico-raciais no campo do atendimento, do acolhimento. Nossa, tem tanta coisa massa que dá para fazer através dos discursos, da linguagem. Eu vi uma pesquisa, inclusive. Você tem atendimento também. Eu vi uma pesquisa que era as metáforas. Que legal. Era as metáforas usadas pelos pacientes para falar do próprio coração. E aí a pesquisa fazia todo um processo de transposição literária da consulta a médica com o paciente, fazia a transposição dos diálogos e mostrava o quanto esses diálogos eram literários, sabe? O quanto esses diálogos eram poéticos quando eles falavam, ela era cardiologista, de quando eles falavam de dor no coração, do que eles sentiam, no aperto, e como essa relação era uma relação simbólica com outros sentimentos. Então, assim, muita coisa, quando a gente sai da caixinha, quando a gente começa a integrar conhecimentos e a educação para as relações étnico-raciais, ela é uma área que ela integra conhecimento, seja na área de ciências sociais, com ciências sociais aplicadas que é educação, né? Com as áreas específicas de cada um de nós. Então, nós temos ali uma possibilidade muito grande de trabalhar de forma interdisciplinar, transversal, vários assuntos, vários temas, e aqui com certeza será acolhido. Nós nunca tivemos na nossa pós um tema que fosse assim, que não fosse acolhido por um professor. É lógico, a não ser que ele fosse fora das relações étnico-raciais. Mas nós temos, por exemplo, o Marildo falou que formado em teatro, a gente tem uma pesquisadora no momento da pós, da turma anterior, trabalhando as representações de uma determinada atriz no Paraná na década de 70. Não está totalmente relacionado à educação para as relações étnico-raciais na escola, mas quando a gente não discute o patrimônio cultural e essas representações, a gente está deixando de abrir outra coisa super legal que a Verônica está falando aí, né? Que o SUS é negro em sua maioria, principalmente na clientela, né? No atendimento. Então, é possível, viu? É possível a gente fazer uma escrita menos colonial, mas ela não pode também ser. Assim, a gente consegue ter abertura até certo ponto. A nossa abertura principal é através das formas, né? Mas o processo de produção de conhecimento, de clareza, trabalho com escrevivência, a gente ainda. Não lembro, acho que não. Não teve nenhum, não. Pode ser usada como metodologia. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente teve relato de experiência, mas não escrevivência, que é um conceito baseado na Conceição Evaristo, que é usado com mulheres negras. Agora, é assim, se for trabalhar com escrevivência, tem que passar pelo comitê de ética. A Marildo também estava falando da escrita com mulheres negras, as Marias pretas, precisa passar pela comissão de ética, tá, gente? Não comecem as pesquisas, não façam as entrevistas antes de passar pela comissão de ética.
No caso de uma monografia, se for um artigo, não precisa, né, por exemplo, assim, Precisa. também? Também. O que não precisa é se você for fazer um relato de experiência. Por exemplo, se essa sua atividade tiver sido dentro do contexto das suas aulas, com os seus alunos, etc., atividades profissionais não precisam passar pelo comitê de ética. E aí o que você faz? Você faz um relato de experiência dessas atividades. Memorial, né? Ou memorial, né? Também pode ser lá na outra pós, pode ser uma forma de memorial, se for dentro da prática, né? O relato de experiência ele tem assim, um processo de escrita um pouco parecido com um artigo científico, mas né, de revisão da teoria, mas depois o desenvolvimento não é a análise da pesquisa, é a análise assim, a descrição, ele é bem mais descritivo, né? Ele é a descrição do processo e a análise dos resultados desse processo, o que a gente chama de relato de experiência. Pode sim ser, viu, Verônica? E agora acho que até me perdi. Tá, era sobre isso, né? Que a gente tem uma liberdade maior, mas algumas coisas ainda precisam permanecer para dar sentido à própria escrita acadêmica, né? Porque diferente de uma escrita artística, que a gente tem ali uma possibilidade de diversas interpretações, um processo expressivo da linguagem muito maior, porque o significado, o significante, ele é construído junto com quem lê. Na pesquisa, a gente precisa guardar um pouquinho mais a construção mais denotativa do processo de escrita, né? Yara, Eliane falou aqui um pouquinho sobre as rotinas de escrita, que gosta de ler os textos, fazer anotações, costuma ter papel, caderno, bolsa espalhada. Eu também, eu tenho tanta anotação espalhada que às vezes eu tenho dificuldade de achar onde foi que eu anotei as coisas. Mas eu percebo que eu sou muito visual, assim, me lembro às vezes de um comentário que tá no topo de uma folha de um caderno pequeno, aí lá vai eu procurar. E aí busca as anotações e organiza, né? Releia, relê, revisa, mas sente ter pouco tempo para escrever mais, gosta de escrever pela manhã, mas entra às 7 na escola, ai que tristeza. A gente que concilia pesquisa e trabalho sofre disso também. Eu atualmente tenho 2 dias na semana para escrever, mas muitas vezes eu preciso dar conta de outras coisas que estou fazendo e não consigo sempre fazer. Uma pena. A Yara falou que está sem microfone. Se você quiser compartilhar aqui, Yara, deixa eu ver se você já compartilhou, que eu não vi. Mas se você quiser falar aqui um pouquinho, fica à vontade. Se não quiser também, fica tranquila, tá bom? E Eliane Maria, do Maria Iraneide também, fica à vontade, se quiser falar um pouquinho do seu processo. A Yara está falando que gosta de trabalhar com as cadernetinhas de espiral para anotar as ideias. Eu gostava daqueles cadernos de capa dura, sabe? Eu chamava eles de ostra, porque falava que eram minhas pérolas dentro. E a capinha era dura e tal. Eu tive, acho que uns 6. Depois disso, acabou que eu esqueci dessa minha pequena contravenção poética para fazer minhas coisas. Mas é bem importante. Gente, vamos... Maria Iraneide não se pronunciou, não sei se pode falar agora. Vamos passar para o próximo capítulo, né? Mas o mais importante, acho que o próximo capítulo nos ajuda a responder essas questões. A primeira parte do capítulo, Verônica, ele vai falar justamente da flexibilidade da estrutura acadêmica, no terceiro capítulo, e como essas... Elaine gostaria de aprofundar o relato de experiência, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, Elaine. Na verdade, ele no quinto capítulo, ele fala de como a literatura, como o processo de escrita começou a introduzir as narrativas dos próprios pesquisadores, e eu acho que o relato de experiência hoje na academia, ele não deixa de ser uma resposta a esse processo, mas a gente fala no quinto capítulo.
Mas no capítulo 3, ele vai falar bastante sobre a flexibilidade na estrutura acadêmica, e aí ele vai falar dessa necessidade, dessa questão que a gente tem de acertar de primeira, né? De escrever e já querer escrever uma coisa boa, bem feita, que quem já fez pelo menos o TCC, no caso de todo mundo, sabe que não acontece, né? A gente vai na maior expectativa, geralmente primeira vez que a gente escreve, maior expectativa, morrendo de medo, e aí quando a gente recebe um feedback, a gente se sente desolado, sozinho, ou quando a gente não recebe, que é o caso do que o Marildo e a Adriana estavam dizendo, porque a gente já tem essa percepção, né, de que o nosso texto, ele... A gente queria muito que fosse tudo de primeira, mas geralmente não acontece. E aí o Rocker vai trabalhar com alguns processos, assim, para mesmo... Eu gostei muito que a Eliane falou, que ele é um livro que acalma a gente, né? Ele vai explicar o processo de hierarquização acadêmica e a necessidade de uma resposta certa e como isso foi ensinado para a gente durante toda a nossa educação. Então, quando a gente respondia as questões, tinha uma resposta certa ou a errada. E agora, a partir do mestrado, a gente não tem mais o certo ou o errado, a gente tem que traçar um caminho, e o que a gente faz é ter um leitor privilegiado. Lógico que nem sempre o processo de orientação é tão saudável assim. Eu conheço centenas de relatos de gente que foi muito, que sofreu muito, que teve, assim, orientadores e orientadoras extremamente tóxicos, ou que foram abandonados, ou que se sentiram sozinhos, mas a ideia é que a gente conseguisse romper um pouco dessa hierarquia acadêmica, pelo menos, e que a gente visse o orientador, a orientadora, como como um leitor privilegiado que vai nos ajudar a perceber se o que a gente está escrevendo, se a nossa forma de argumentação, se a nossa clareza, se a nossa coesão de ideias está ali. Porque quem determina o nosso processo de escrita, os assuntos, os temas, somos nós, né? O que os outros podem fazer é dizer, dar algumas ideias de alguns textos, falar o que pode ler, mas quem determina somos nós. E isso é difícil por causa justamente dessa insegurança. Então, o capítulo 3, ele nos ajuda bastante a pensar, refletir sobre esse processo da resposta certa, da importância do feedback e da construção de um processo coletivo, que foi o que a Verônica falou. O capítulo 3 fala também, então eu sugiro muito que vocês façam a leitura desses 3 capítulos, para que a gente possa pensar sobre o processo de escrita acadêmica de uma forma mais tranquila mesmo, sabe? E por último, o capítulo 3, ele vai trazer para a gente algumas dicas, que são realmente dicas, assim, sabe? O Rocker, ele coloca aqui que ele foi orientador muito tempo, né? Então viu várias formas de escrita, e aí algumas coisas ele vai trabalhar, por exemplo, a importância de um esboço, de um parágrafo inicial, dos fichamentos, de agrupamento de fichamento por assunto. Ele vai dar algumas dicas ali de como a gente pode, o nome do livro já ajuda, né? Truques de escrita, de como a gente pode deixar esse processo mais fluido. Mas cada um de nós, assim, não tem uma única maneira certa de escrever, cada um de nós vai estabelecer uma forma de escrita. Desde que dentro dessa forma de escrita a gente consiga clareza e coesão, o modelo, o formato pode ser distinto, né, de várias maneiras, que é o que a gente vai ver aqui, depois nas formas da gente apresentar o nosso trabalho. Outra coisa que eu gostaria que passassem nesse capítulo é a função da sessão descritiva. A gente, principalmente quando trabalha com educação, com os temas que vocês estão discutindo, e nos artigos, quando eu recebo nas revistas que eu faço edição, revisão, acontece muitas vezes das pessoas explorarem pouco a descrição, porque nos parece que são 2 questões. Uma é a produção de uma escrita mais subjetiva na introdução, de explicar, de trazer as motivações,
de dizer um pouco do seu percurso pedagógico. Eu sempre faço questão que os meus orientandos escrevam sobre isso, mas eu sei que em áreas, por exemplo, na saúde, isso, pelo amor de Deus, se o médico começar a contar por que ele resolveu pesquisar sobre determinado medicamento, eu acho que é capaz dele apanhar na banca, porque sempre se foi visto a ciência como uma coisa objetiva, né, como uma coisa neutra, e a neutralidade expulsa da escrita qualquer registro subjetivo. Quando a gente trabalha com as ciências sociais, quando a gente trabalha com educação para as relações étnico-raciais, nós estamos falando de um tema muito pungente, e um tema que nos faz, que necessita de uma melhor, não é nem que necessita, mas que é interessante para quem lê saber qual a sua perspectiva, como foi que você chegou nesse lugar, porque isso vai nos ajudar a ver toda a visão da sua pesquisa, porque quem pesquisa somos nós. Então, quando a gente não sabe quem é o pesquisador, a gente desconhece o ponto de vista dele. E aí fica muito fácil concordar ou discordar de questões objetivas quando você não tem a contextualização. Por isso que eu acredito que tanto uma ideia, pelo menos, alguma parte inicial ali, subjetiva, é importante para a gente determinar o ponto de vista daquela pesquisa e de onde parte aquela pesquisa, porque uma pesquisa, gente, em educação constituída por alguém que nunca pisou numa sala de aula e por alguém que tem 20 anos de sala de aula, elas não podem ter qualidades como pesquisa iguais, mas pontos de vista totalmente distintos. Concordam? Sim, não? Eliane, sim. E aí a gente, quando faz a leitura, também é importante para a gente ter esse ponto de vista. Eu sempre acredito, pelo menos. Eu falo que eu sempre acredito porque vocês podem ter orientadores que vão falar, não, não, tira tudo isso, isso é muito subjetivo. Pode acontecer. Aí é um acordo, né? Hoje, dentro das ciências sociais, dentro das áreas, dentro das artes também, eu tenho acompanhado bastante trabalho, dentro da literatura também, a gente tem visto bastante trabalho que remete à primeira pessoa, principalmente na introdução. E a função da sessão descritiva, tanto quando você faz trabalho de campo, principalmente quando você faz trabalho de campo, quando você trabalha com um locus específico, é fundamental para que a gente compreenda ali quais são os principais aspectos da sua pesquisa, né? Então, muita gente pula isso e deixa de descrever a cidade, deixa de descrever a escola, deixa de nos dar um panorama geral sobre aquele espaço, quando isso tem uma função própria dentro da pesquisa, a gente não pode pular. Tudo isso vocês vão dar uma olhadinha lá no capítulo, tá bom? Vão ver o que vocês concordam, como é que se vocês leem de outra forma, e vai ser ótimo ler a síntese de vocês, a resenha de vocês sobre esses capítulos. Capítulo 5 eu fiz poucas marcações aqui para vocês, só para a gente poder finalizar essa parte, porque eu sabia que as primeiras iam ficar um pouquinho mais longas. O capítulo 5 ele vai falar da importância da escrita, eu acho que é um capítulo mais maduro. Enquanto os dois primeiros estão falando do processo inicial de escrita, nesse daqui ele vai falar um pouco mais sobre as questões de edição, de publicação, né? A ideia da redação como uma partilha de experiências, e aí uma partilha de experiências que vai passar por diversos outros grupos, que vai fazer com que você tenha uma necessidade de revisar seus próprios trabalhos. Então, é um capítulo bem importante para que vocês leiam, pensando já num processo mais maduro de escrita e de revisão. Tá bom? Estamos chegando ao final. Eu gostaria de saber se vocês leram o texto. Peraí, deixa eu passar aqui para vocês. Conseguiram dar uma olhadinha, pelo menos, ou leram o texto nas trincheiras do método? Levanta a mãozinha aí só para gente quem leu. Só para Maria Neide leu. Verônica não leu. Ainda não.
Então tá, eu vou fazer o seguinte, então, eu nem vou aprofundar nesse texto, porque só faria sentido se a gente tivesse feito uma leitura um pouquinho mais apropriada. Maria Iraneide, se quiser dizer como foi sua experiência com o texto rapidamente para a gente, o que você achou da linguagem, o que você achou dos conceitos ali. É um artigo, tá, gente? Um artigo científico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como eu falei, eu achei bastante interessante a forma como ele aborda, né, esse processo, porque o que ele aborda ali, como ele próprio fala no início do texto, é fruto dessa experiência, né, e de décadas que ele tinha. E ele é das áreas sociais, enfim, e ele vai discutindo a sua experiência, né, ali do texto, a gente vai se reconhecendo, porque a gente, tudo ali que ele fala, esse processo da escrita, que é um processo, assim, solitário, e tem pessoas que vêm, que está na graduação e está, às vezes, no mestrado e até no doutorado, acompanha esse processo, assim mesmo, de dificuldade. E tudo que ele fala, assim, por exemplo, a gente está na graduação, então tem uma pessoa que tem mestrado e doutorado, a gente vê um texto, né, um texto maravilhoso, e às vezes reconhecendo, às vezes a própria universidade daquele período das premiações, ele fala isso também no texto, né? E para quem e a gente fica observando, o texto ele foi, nossa, teve um destaque, foi premiado como é melhor dissertação, tem aquela menção honrosa, a gente fica, nossa, a gente não vê aquele processo solitário. Eu, particularmente, quando eu leio uma dissertação de mestrado, uma monografia ou uma tese de doutorado, eu gosto sempre de começar pelos agradecimentos, que eu sempre falo que nos agradecimentos é assim um momento em que aquela pessoa, a gente chega perto daquela pessoa enquanto pessoa, separa ali aquela pessoa daquele pesquisador, daquele profissional, e ali eles vão ali, de uma certa forma, compartilhando com a gente as dificuldades daquela escrita, antes da gente adentrar ao corpo, né, do texto. Eu gosto muito disso, porque quando a gente começa a ler, a gente vê, nossa, como esse texto ele está tão bem escrito, a gente fica até com receio, será que algum dia eu vou estruturar um texto um pouco parecido ou igual, a gente se cobra dessa forma. E é como ele fala que esse processo de aperfeiçoamento, ele sempre vai nos acompanhar o tempo todo. Então, esse processo de escrita não é um dom, né? Ele faz parte de um processo de aperfeiçoamento das nossas experiências, das nossas discussões. E ele fala também dessa questão desse espaço que a própria academia ela acaba também causando essa pressão, não é isso? É que nas pessoas que frequentam esse ambiente. Então, ele vai colocando o seguinte, olha, o processo da escrita, ele não é um processo fácil, mas a partir de alguns que ele fala truques, né, é sim possível esse processo ele ser menos, como é que eu posso falar? Menos tenso, ele pode até ser um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque às vezes ele fala também desse receio que a gente tem de escrever um texto e ter que passar pela revisão, que a gente fica com esse receio desse feedback, né? Porque às vezes dependendo da pessoa que vai analisar, esse retorno às vezes receio. Mas no todo eu gostei muito, muito de verdade aqui do texto, porque quando uma pessoa compartilha com a gente as suas dificuldades, a gente vê que a gente consegue sim também que chegar lá e que não tem para onde, né? Tem que sentar ali, ler, reler várias vezes, porque às vezes a gente lê um texto de um professor na graduação, que às vezes a gente se depara com textos que a gente fala, meu Deus do céu, o que esse autor está querendo dizer? Aí tinha um professor, ele falou assim, olha, não preocupa muito com isso, vamos lá, prestar atenção ali. Principalmente, sou graduada em História, e em História tem muito aquela questão de, que os historiadores, né, faz história,
ele sabe a data de todos os acontecimentos, enfim, a pessoa que faz história é meio que um calendário ambulante, né? Então não é isso, você entra ali na graduação de história, você tem a noção de que é importante sim a gente saber a data desses acontecimentos, mas mais importante também é a gente observar, relacionar o tempo, espaço, sociedade, né? Que o objetivo de estudo da história é essas ações do homem ao longo do tempo, e a gente fazer essa análise passado, presente, ver o que tem, né? Para a gente compreender é que o presente tem que olhar um pouquinho, né? Que essa trajetória é que do passado. E tem alguns textos que às vezes tem que ler um outro e tem que ler um outro, né? E em tipo de escadinha. Aí o professor fala, não, presta atenção, para a gente poder compreender, faça uma leitura do texto mesmo, sem compromisso, ler o texto. Depois, se você achar necessário, faça uma segunda leitura. A terceira, você vai focando ali nos principais pontos. E realmente, de fato, quando a gente começa a fazer isso, pelo menos para mim, né, já adentrando aqui no texto que, como ele fala, a gente tem que sentar e colocando as ideias, isso é muito importante, a gente começar a ler e colocar no papel o que vem, né, na nossa cabeça, depois a gente vai organizando, porque não é nada. A gente tende a pensar que essas pessoas que têm uma escrita que maravilhosa, ou que se faz isso no texto, a gente tende a pensar que a pessoa senta ali na cadeira em frente ali, começa a escrever e o texto sai meio que mágica. E não é isso. Então, eu gostei bastante do texto e até indiquei também que para umas colegas, eu não conhecia, né, que esse texto, mas eu gostei bastante. Eu não sei se, se eu consegui estruturar bem a minha fala, mas é sobre isso. Estruturou sim, Maria Iraneide, foi ótimo. Maria Iraneide falou do truques de escrita também, né? Então é isso mesmo, acho que você trouxe várias partes importantes do que ele trabalha nos 3 capítulos, principalmente no primeiro e no segundo, né? Sobre essa ideia de que essas ideias que a gente traz de que as pessoas escrevem e já sai perfeito e a gente que é imperfeito. Acho que você apresentou bem assim, o olhar que ele tenta apresentar, que ele tenta trazer para a gente nessa obra. E aí, sobre o livro Nas Trincheiras, sobre o texto Nas Trincheiras do Método, eu vou fazer o seguinte, então, a gente vai começar a próxima aula com ele, eu vou apresentar para vocês rapidamente as ideias centrais do artigo, e eu gostaria que vocês fizessem a leitura, porque ele traz uma visão distinta da que a gente costuma ter. Nesse artigo, Ai, gente, desculpa. O Cano, é isso mesmo, eu fiquei com medo de falar errado sobre o nome dele. O Cano ele vai dizer que assim, primeiro, né, ele faz uma apresentação em geral, mas que traz uma ideia importante de que a seleção das técnicas deve ser orientada pelo tema e o contexto da pesquisa, e não pelas preferências pessoais do pesquisador. E ele vai dizer que nas ciências sociais hoje, assim, é importante que a gente use várias técnicas de pesquisa, para uma abordagem assim, mais robusta, compreensiva dos fenômenos sociais, de qualquer fenômeno que a gente vai pesquisando. Só que existe uma desigualdade hoje na teoria e na prática. E eu achei bem interessante esse texto, porque para mim, a minha visão sempre foi o contrário, que era privilegiada a prática e não a teoria. Mas se a gente for ver o bojo dos artigos no Brasil, realmente, muitos artigos vão trabalhar com a teoria e poucos deles se propõem a ver, pesquisar a prática. Na nossa especialização, a gente tem uma questão com a prática, com a pesquisa da prática, e principalmente com a pesquisa em humanos, com humanos, que é a necessidade de passar pelo comitê de ética, uma pesquisa que é feita para ser mais rápida, né? São 6 meses somente para pesquisa, e o comitê às vezes leva 1 mês, 2 meses ali. Mas ainda assim é importante a gente pensar nesse lugar da prática dentro da pesquisa, de como essa pesquisa pode se organizar, por isso que eu trouxe esse texto. Ele fala também de uma desvalorização das técnicas quantitativas, que são vistas meio como se fossem positivistas, e isso coloca como se fosse um problema, né?
Então, a gente pensa, assim, no geral, é importante a gente pensar que a nossa pesquisa ela tem lugar, ela tem espaço para múltiplas técnicas de pesquisa e que é importante sim lidar com os números, é importante sim pensar em amostragens maiores quando possível, pensar em pesquisas sistemáticas para que a gente possa esclarecer as lacunas, orientar melhor o ensino. Então, trabalhar com os dados, trabalhar com as pesquisas práticas, trabalhar com as pesquisas qualitativas, quantitativas, perdão, são importantes também, tá? Outra coisa que ele vai abordar, e que eu acho que esse é um dos grandes benefícios desse artigo, é quando ele fala do ensino da metodologia que nem sempre oferece para a gente as ferramentas necessárias. Então, nosso conhecimento acerca dessas metodologias que para pesquisa nas ciências sociais são defasados, eles são pouco claros, a gente não sabe exatamente quais são os melhores métodos a serem usados para determinadas pesquisas, e às vezes até questões básicas, assim, sabe? Diferença, por exemplo, de um formulário para uma entrevista, nem sempre fica. Assim, o nosso ensino de metodologia é muito frágil no Brasil. Por fim, a gente tem uma relação assim que ele vai discutir ali sobre os clássicos na literatura, e a gente pode pensar nas referenciais literaturas, e a aplicação das ciências nos contextos contemporâneos. E hoje, dentro das falas de vocês, eu acredito que esse artigo possa ajudar a fundamentar a própria escolha metodológica de vocês, por trazer essa reflexão, sabe? Quando a Marildo vai trabalhar as Marias pretas, quando a Adriana vai trabalhar o acesso à cidade, o direito à cidade com charme, que não tem um referencial teórico, né? Vocês estão construindo, vocês são os referenciais teóricos, às vezes, sobre essas temáticas, vocês são os primeiros a elaborar esse processo de escrita, de referências, né, sobre esses temas. Aí a gente pode até trabalhar junto o Cano, junto com o truques de escrita, que é mais inseguro, mas eu acho que eu acho não, eles acham, né, que a gente precisa ousar escrever sobre isso e precisa passar pelas revisões e precisa que outras pessoas leiam nossas ideias. A gente não pode ficar no espaço seguro e reescrevendo o que os outros já disseram, até porque no Brasil hoje a nossa qualidade da publicação no Brasil hoje está muito deficiente justamente por isso. A gente tem muito artigo sem inovação nenhuma, muita pesquisa sem inovação nenhuma, gente. Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas o Qualis acabou de mudar. Eu acho que a partir do ano que vem já vai estar. Antes era revista, sabe? Vocês sabem, né, o que é Qualis? Das revistas. Verônica falou que sim. Acabou de mudar, Verônica, não sei se você já está sabendo. Antes, as revistas eram avaliadas a cada 4 anos e a revista recebia uma nota, né? A, B, C, e aí dentro do A tinha o A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, e aí o seu artigo recebia o Qualis da revista. A partir de agora, eles estão querendo implantar um Qualis individual para o artigo, que aí o artigo que precisa ter impacto, o artigo que precisa ser lido, o artigo... Por quê? Porque nós temos centenas de artigos, centenas de textos que estão fazendo revisões e mais revisões e mais revisões teóricas, que estão se ligando somente às pesquisas mais clássicas e que não dão espaço para a gente... para a gente... Pois é. E acaba tanto assim, de uma forma lato... E eu já vi algumas coisas não biológicas muito complicadas mesmo.
Então, assim, esse artigo ele vai trazer essa reflexão da importância também de pesquisas quantitativas, da necessidade da gente perder o preconceito contra elas, da necessidade da gente lidar com a realidade, com a pesquisa contemporânea, tá bom? Por isso que eu gostaria que vocês lessem, a gente faz uma discussão brevezinha na próxima aula, no começo, dizendo o que vocês acharam. Pois é. E aí ele vai trazer uma necessidade de novas abordagens nas ciências sociais. Verônica, e assim, aqui eu já, para vocês, eu já coloquei o próximo já eram as minhas referências, que são os 2 textos que nós trabalhamos hoje. Então, eu vou parar aqui. Opa, não é isso. E a gente pode sim falar rapidamente sobre isso, até porque esse é um dos temas do capítulo 5, né, da questão das publicações e da importância dessas publicações, de uma seriedade das edições. Isso tudo está no truque de escrita, no capítulo 5. E hoje o que a gente tem é um mercado. Eu trabalho em 2 revistas atualmente, eu sou editora-chefe na revista Lembra, que é de Mato Grosso, do IFMT, e sou uma das editoras da revista Crioula da USP. Oi, Emerson, boa noite, bem-vindo. A gente está nos momentos finais discutindo um pouquinho aqui a questão das publicações, né, e da importância da gente ter metodologias que tenham a ver com o nosso projeto e ousar trabalhar com metodologias contemporâneas, ousar trabalhar com pesquisa contemporânea, não ficar somente no clássico. E a Verônica nos provocou no chat aqui, dizendo que a culpa é nossa, porque a gente paga para divulgar a pesquisa, né? E de que é um mercado, tudo isso. Eu imagino que nas ciências, você falou uma palavra, eu até esqueci agora, mas assim, eu ia falar biológicas, mas na verdade na medicina, né? Nas ciências médicas, nas ciências que são relacionadas, ciências da saúde, isso. Nas ciências da saúde, seja ainda mais duro esse mercado, porque tem muitos interesses por trás, né? Interesses, inclusive, dos grupos farmacêuticos, tem muita coisa aí acontecendo. Então, olha isso. Eu trabalho para 2 revistas que fazem todo esse processo de graça, e aí o que a gente faz é o contrário até, né? Os nossos editores, os nossos pareceristas, todos eles trabalham de graça e as pessoas que publicam nas nossas revistas são de graça. E aí a gente tem isso também, né? O pessoal, muitas vezes, vocês precisam ver os e-mails que a gente recebe quando a gente rejeita um texto, porque os pareceristas disseram que não eram interessantes, né? Ou que faltava alguma questão mais, assim, que a metodologia estava frágil, ou que a revisão teórica, ou que o artigo não fazia o que se propunha fazer. Quando a gente devolve esses pareceres, a gente vê muito ataque de pesquisador que não consegue lidar com o feedback. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando do truques de escrita, porque tem muita gente que não consegue lidar com o retorno dos pareceristas e discorda. E aí a gente recebe muita recusa, viu? Quando vocês começarem, quem não fez ainda, perdão, eu sempre esqueço que a gente está com um grupo muito misto aqui. Quando a gente vai pesquisar, enviar para as revistas e receber um não, e receber um parecer, às vezes, a Marilda, é mais interessante do que os pareceres dos nossos orientadores, porque são pessoas, alguns demoram bastante, mas são pessoas que fazem a leitura do seu texto sem saber quem você é, e fazem essa análise do seu texto pelo que ele é. Então, isso é importante. E aí, quando a gente recebe, a gente precisa seguir, ajustar, como a Verônica está dizendo.
As nossas revistas não ficam 2 anos, não, viu? Mas eu já fiquei um em Portugal também, que foi isso, 2 anos, e aí depois de 2 anos eles deram resposta pedindo um monte de coisa, a gente já tinha até perdido os dados, assim, da pesquisa, né? Já tinha passou o tempo. E aí eles queriam que a gente revisasse algumas tabelas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. E aí não, deixa quieto, não quero mais não, obrigada. Então acontece. Fala, Verônica. Eu perdi, professora, qual a sua área de conhecimento, né? Mas na saúde a gente ainda lida com a questão dos 5 anos, né? Então, assim, nossos recortes têm que ter recortes temporais de produção de dados de 5 anos. Então, por exemplo, se eu produzir em 2019 eu enviar agora para uma revista em novembro, é melhor eu não enviar, porque dependendo do corte, né? E aí agora a gente está falando de fator de impacto das revistas, eu sei que não vão aceitar, porque até ele reavaliar 90 dias para dar o recebido, mais 60 dias para responder, mais 30 para dar o retorno, mais entre 2026 eles vão dizer que 2019 o dado já não está atualizado. Então, a gente na saúde, não estou desmerecendo ou qualquer outra área, não, mas a gente ainda lida com dados, né, que precisam estar frequentemente sendo atualizados, porque não, apesar da saúde ter o recorte da história, ter o recorte das ciências sociais, porque nós estamos na saúde, né, em relação com os seres humanos e com a história e com a vida, né? A gente ainda parte disso. Então, assim, eu falei que não queria entrar nesse assunto, porque isso vai me dando um negócio, estou fechando aqui o áudio. Não, mas é importante a gente pensar assim nessas nossas práticas. E aí, vamos finalizando já, né? Nós temos já 1h30 de aula. Essa é a nossa última aula mais geral, assim. Na próxima, eu gostaria só de conversar rapidamente sobre esse artigo, peço que vocês façam a leitura, para que a gente possa discutir ele brevemente. E aí, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar já com metodologia e artigo científico, como os modelos que nós vamos trabalhar aqui. E aí, o relato de experiência, ele vai entrar no mesmo molde, na mesma organização, né, textual, do artigo científico, e eu falo um pouquinho mais sobre ele, Eliane. Se você tiver alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer agora, objetiva, a gente faz. Agora, se vocês quiserem uma explicação geral, aí na próxima aula eu já vou apresentar, porque eu mostro para vocês, não fica... Mostro alguns artigos já produzidos, inclusive. Eu não sei se eu comentei com vocês, que a nossa revista Lembra, a cada 2 anos, ela faz um número especial baseado nas pós-graduações que nós somos ligados, que é a pós-graduação em Direitos Humanos. Então, um ano é Direitos Humanos, lá de Mato Grosso, e outro ano é Relações Étnico-Raciais, aqui da gente, né, porque a coordenadora da pós de lá, e eu sou coordenadora daqui, nós somos as editoras da revista. E tá, vou falar sobre isso. Bom que falou aqui na gravação até, Maria Neide. E aí nós tivemos alguns textos da pós publicados lá. Eu vou pegar o link agora para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada no último número, porque vocês passam por avaliadores da mesma forma, tá? Só que a nossa revista leva muito a sério o trabalho de vocês e a gente assim, costuma dar um feedback mais rápido. Verônica, essa daqui, minhas duas revistas, elas são ligadas, uma delas à educação, outra a letras, que são as áreas que eu trabalho. Opa, peraí. Ó, essa daqui é a revista Lembra, tá? Que o recorte dela é linguagens, filosofia, eu gosto de falar que é humanidades, né? Porque ela pega filosofia, artes e linguagens e educação. Então, nós temos nela em edições passadas, nós temos enfermeiros, nós temos assistentes sociais, nós temos gente da área da saúde publicando nela, nós temos pessoal da área de direito publicando nela,
mas sempre dependendo do tema, né? Então, esse ano não, mas no próximo ano a gente vai ter outro sobre relações étnico-raciais. Eu espero que vocês tenham interesse de publicar nela. Até lá. A outra revista é a da USP, é a revista Crioula, deixa eu pegar aqui para vocês, mas essa é da parte de letras, ela é específica, tá? Agora, eu sei que as revistas da USP, a maioria delas são de graça, então você pode procurar alguma na área de vocês para publicar. Depois, se vocês quiserem indicação de outras revistas, vocês me pedem que eu vou passando aqui de outras áreas, né? Mas também não é uma pesquisa tão complicada de fazer. Peço que vocês, assim, se tiverem interesse, deem uma olhadinha no link da Lembra, olhem os trabalhos publicados lá, porque a maioria dos trabalhos desse último número são de alunos da pós daqui, que publicaram lá com a gente. Inclusive, o primeiro texto é um texto de uma orientanda minha, que é uma... Ai, gente. Desculpa, eu estou dando umas pausas assim, mas é que hoje foi um dos dias que eu trabalho manhã, tarde e noite, então estou um pouquinho cansada, às vezes o cérebro dá umas panes, assim. É um relato de experiência. Então, quem quiser já dar uma olhadinha em como funciona, aqui a gente tem artigo, a gente tem relato de experiência e a gente tem produtos educacionais, todos publicados nessa revista, tá bom? Então, tem uma olhadinha lá. E, gente, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Professora, a senhora desculpa, eu acho que a Iraneide me respondeu a questão de orientador. Se tiver uma aula, algum momento só para isso, se a senhora já falou, eu busco depois lá no AVA. É que é porque a senhora está falando, por exemplo, dia 30 a gente já tem que enviar um pré-projeto. A partir desse pré-projeto é que vocês indicam quem seriam as possíveis pessoas alinhadas ao nosso tema, a gente escolhe. Se não der hoje, não tem problema, não. Eu deixo para outro momento. Não, falo sim. Falo também do que a Maria Iranete perguntou. Sim, eu vou colocar o prazo de entrega até o final de dezembro. Final não, né, gente? Assim, um pouquinho antes do Natal. Posso até deixar, porque eu só vou ver em janeiro isso. Qual é a diferença? É assim, ó. Os orientadores de vocês só vão ser atribuídos em fevereiro do ano que vem, que é no começo, um pouquinho antes do começo do terceiro trimestre. Quem me conseguir me mandar agora em dezembro o projeto, e eu sei que é difícil para todos vocês que, né, estão em escola, agora o final de ano costuma ser bem corrido, mas quem conseguir me mandar até o final de dezembro o projeto, em janeiro eu consigo dar uma olhada e já dar um feedback para vocês da parte estrutural, da parte metodológica do projeto de vocês. Agora, quem não conseguir, quem só for conseguir pensar nisso em janeiro, vocês podem entregar esse projeto até a primeira semana de fevereiro. Entregando até essa primeira semana de fevereiro, vocês estão aprovados na disciplina de metodologia, só que não vai ser possível, não vai dar tempo de eu dar feedback para depois vocês arrumarem para mandar para o primeiro orientador de vocês, entendeu? Então, vai do jeito que vocês mandarem, vai mais cruzinho o projeto. É sempre bom, se vocês conseguirem fazer agora, até dezembro, porque na primeira olhada que a gente dá no pré-projeto, na proposta de vocês, a gente já consegue ver algumas inconsistências, já consegue dar uma ajudadinha, para quando chegar lá em fevereiro, o projeto de vocês está mais maduro, tá bom? Então, assim, entregou até dezembro, eu consigo olhar e falar, olha, não, tá ok, ou então, ó, precisa pensar melhor essa metodologia, eu acho que isso daqui não está... o objetivo não tá de acordo com a metodologia, essa parte estrutural, não o tema, não leituras, mas pelo menos a parte estrutural do projeto eu já consigo avaliar para vocês. E aí, quando vocês mandarem os projetos de vocês são lidos pelos orientadores, de acordo com as áreas, vocês vão preencher um formuláriozinho, vão mandar o projeto, vão colocar a linha, vão colocar a opção de orientador também, né? A gente tem o link dos latos dos orientadores, vocês vão dar uma olhada, ou vão ver os professores que vocês já tiveram disciplina que acham que tem a ver com o trabalho de vocês.
vocês fazem opção por um ou alguns orientadores. Dependendo da demanda e dos projetos que esses orientadores estão, né, dentro da pesquisa, aí a gente consegue cumprir a indicação que vocês pediram, ou a gente indica vocês para outro. A gente sempre faz o possível para indicar um dos orientadores que vocês têm interesse, mas às vezes não é possível, né? Pela demanda e tal. Ou porque o projeto de vocês não é exatamente a área daquele, tem outro professor que pode auxiliar mais. Então, a nossa definição é assim. Tá bom? Então, assim, finalizando. Se possível, entreguem até dezembro. Eu faço uma revisão do projeto de vocês e devolvo, para ver se precisa modificar alguma coisa. Se não for possível, façam em janeiro e me entreguem até fevereiro. Só não deixem de fazer sem o projeto, sem aprovação na disciplina de metodologia, porque eu não posso mandar vocês para a próxima fase, que é a orientação, se vocês não têm minimamente um projeto, tá bom? Nem que, mas tá rústico, tá só as ideias centrais, não tem problema. Eu preciso pelo menos de um start inicial da sua área para a gente poder definir quem é o orientador que vai trabalhar com vocês. Tá certo? Então, a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas. Gente, um abraço, muito obrigada pela paciência. Gostei demais das aulas hoje, das falas de vocês. Eu acho que o truque, para quem não lê os textos, leia, tá bom? Truques de escrita, nas trincheiras do método, faça leituras desses textos, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento aí nas pesquisas durante esse semestre. Um grande abraço, obrigada a todos, obrigada pelas participações. É muito melhor a aula quando vocês participam, tá bom? E até mais. Boa noite, obrigado, professora. Obrigado, colegas. Tchau, marido. Obrigada a você.